jeito, faz poucos dias. Ele disse assim: viu o que eu fiz com teu esposo? Viu o que eu fiz com teus filhos? Você não vai vencer, você é uma perdedora, você já é uma perdedora, você não vai vencer. E aí eu falei: não, eu sirvo um Deus maior do que você, eu vou vencer. E aí eu lutando, buscando, quando foi um dia, Deus usou o irmão Rafael para dizer para mim que era para me orar no quarto dos fundos, que o diabo estava escondido lá, que era para mim entrar lá, orar e expulsar ele. Eu entrei, orei, mas nada aconteceu. Ele vivia me incomodando. E aí, esse que eu estou falando é o início de nossas aulas. Daí, quando foi domingo, antes de domingo, uns 15, 20 dias atrás, Deus me deu um sonho que ele estava escondido num quadro bem antigo, umas fotos bem antigas. Mas eu não tinha essas fotos lá na minha casa, eu não tinha esses quadros. O único quadro que eu tinha na minha parede que eu tenho é uma foto do meu filho e uma mensagem bíblica que eu ganhei quando eu me converti da minha irmã Simone. Mas não pode ser, era um quadro envelhecido, um quadro antigo. Eu falei: meu Deus, mas onde que está? Não tem esse quadro na minha casa, não tem. E eu orei, jejuei e peguei nas mãos do Senhor. E ele sempre me perturbando, sempre dizendo que eu era uma perdedora. Eu falei: não sou lavada em língua pelo sangue de Cristo, meu esposo, meus filhos, meu lar, só abrindo o Espírito Santo. Aí, quando foi domingo, Deus começou a usar o nosso irmão pastor Denis. Quem estava aqui ouviu, o que aconteceu. E ele falando, e eu lá quietinho no meu canto: fala mais, Jesus, fala mais, tem mais coisa para falar. E Deus foi revelando para o irmão Denis, foi revelando para o pastor Denis. Aí, quando não tinha mais nada para revelar, eu vim aqui à frente, tomei posse do meu milagre. Tomei posse da minha bênção, porque ele disse assim, na oração final que ele fez por nós, que estava eu e mais pessoas aqui. 2 pessoas não vieram, pastor? Perderam. E aí eu tomei posse daquela oração que ele disse naquele momento que aquilo que estava acontecendo já não estava mais nas nossas mãos, estava nas mãos do Senhor. Que o Senhor tomasse para ele aquele problema, aquela causa que estava afastando nós da presença de Deus, estava fazendo com que o diabo nos afrontasse. E eu tomei posse daquela oração e fui para casa. Quando foi amanhecer quarta-feira, eu tive um sonho de novo. E nesse sonho Deus falava para mim: tá naquele quadro, tira aquele quadro, tá naquele quadro. E eu acordei assim. Antes disso, eu tive um sonho de mim também me perturbando, e eu falava assim, eu estava num lugar que tinha muita pombagira, uma pombaria, e eu estava sozinha, eu estava com meu esposo nesse sonho, e a pombagira pegava ele, e eu lutando e buscando, e falava: não, você não tem poder, você não tem poder. Eu cheguei a acordar, diz o meu esposo, que eu acordei gritando assim: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu acordei desse jeito, dizendo que eu era de Jesus. Eu não me lembro. Meu esposo disse que eu falei bem claro. Aí quando foi amanhecer quarta-feira, eu tive esse sonho de novo, com esse mesmo quadro. E aquela voz me dizia: queima aquele quadro, tira ele, o diabo está lá, ele está escondido lá. Aí eu falei, acordei de novo: meu Deus, mas onde está esse quadro? Eu não tenho esse quadro, meu Deus. E eu fiquei ali, em espírito, deitada, mas buscando de Deus, que eu queria saber onde estava, porque se ele estava lá, se Deus estava falando, tinha. Aí eu me lembrei, Deus me levou dentro do forro do quartinho do fundo, onde Deus usou a irmã Rafael para dizer que ele estava escondido. Ele estava escondido dentro do forro. Há uns 3, 4 anos atrás, a minha filha ela foi embora para Santa Catarina e ela com a sogra dela. Então eles deixaram muita coisa lá na casa, não levaram praticamente nada. E nós fomos lá. A mulher que comprou a casa, ela disse: vai lá, tem muitas coisas de valor lá, vai lá. E eu fui e tinha
mas naquela época ela era macumbeira. Aí eu lembrei que tinha pegado essa espada. E como eu tinha colocado dentro, eu fiquei com dó de deixar colocado, porque o povo antigo, pessoas de mais idade, eles gostam de guardar essas recordações do passado, né? E aí eu fiquei com dó e levei essa espada para minha casa. Eu deixei na dispensa lá no fundo. Como eu estava escovando para lá e para cá, eu peguei e coloquei no forro da minha casa. Deixei lá em cima do forro. Aí Deus falava assim para mim: lembra daquele espada? Está lá no forro. É lá que ele está, lá em cima. Eu falei: meu Deus, nunca nossa, eu não lembrava mais dessa espada. Eu não lembrava, eu estou falando isso para me arrepiando. Eu não lembrava dessa espada. E Deus me levou a minha mente lá dentro daquele sol, lá em cima do fogo, daquele ponto onde ele estava escondido. Aí eu liguei para minha filha e falei: Grace, está acontecendo isso e isso. O que eu faço com essa espada? Mãe, queima tudo, mãe. Eu nem tinha falado nada para ela. Ela disse: eu falei que tinha lá um quadro, né? E que Deus tinha me dado esse sonho. Ela falou: mãe, pode pegar e queima aquilo lá. Daí eu pensei: mas eu preciso de alguém comigo, porque é muito alto, né? Eu tinha que subir na escada e alguém para pegar esse quadro. Ela disse: não, mãe, eu vou ir depois do almoço e eu ajudo a senhora. Aí nós ficamos, ela ficou lá embaixo, eu subi, peguei esse quadro e queimei, irmãos. A honra e glória do nome do Senhor. Eu falei que o meu lar foi limpo, o meu quintal foi limpo. Às vezes a gente pergunta: mas a gente está servindo a Deus. Uma brechinha, mas não é você que dá, que deixa essa brecha. É o teu marido, é o teu filho, ou uma palavrinha que você fala, aí ele acaba entrando e ele é safado, ele é sem vergonha, ele se esconde mesmo. Se ele pudesse se esconder, ele se esconde. Ele só sai na hora que ele quer. Mas nós temos um Deus que tudo revela, nós temos um Deus que tudo mostra, e nós temos um pastor, que é o anjo da igreja, que Deus fala com ele, e ele ora por nós, e através da vida dele, Deus nos abençoe. Quando Deus usa um pastor e fala algo, não teme não, venha para frente. Eu não vi na hora que ele falou, porque tinha mais detalhes para ser revelado. E eu disse: eu vou, mas Deus vai ter que revelar os detalhes. Deus revelou os detalhes para o nosso pastor Denis. E eu vim aqui, recebi a oração, fui para casa e recebi o meu milagre, a minha bênção. Eu creio no nome de Jesus, meu esposo vai para os caminhos de Deus, porque eu não desisti, né? Eu tenho essa fé no meu coração, essa esperança em Deus, porque Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza.